Olá, gente, como estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Garcia, tá? Eu sou da Quinta de Luz e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um tema que ele está perpassando vários questionamentos nas nossas páginas, né? E em conversas entre a equipe, a gente resolveu abordar esse tema. É um tema curioso, é um tema interessante e é um tema que requer estudo, cautela, tudo que todos nós precisamos continuamente, não é? E aí eu vou começar o tema fazendo uma pergunta para vocês, que é essa pergunta que vai startar a conversa de hoje. A pergunta é: quem tem medo de espírito? Pois bem, algumas pessoas têm nos relatado durante perguntas, comentários, né, nas páginas que nós nos comunicamos com vocês atualmente, têm nos perguntado como lidar com essa comunicação. Como lidar com o fato de ter medo de ver um vulto, de escutar uma voz, de sentir a presença de alguém, não é? E aí eu aproveitei para iniciar a nossa conversa de hoje. Eu fiquei pensando em formas de fundamentar essa nossa conversa hoje, tá? E eu vou iniciar a conversa de hoje com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, na questão de número 76, essa questão é numa parte que diz origem e natureza dos espíritos, tá? A questão de número 76 pergunta assim: como podemos definir os espíritos? E a resposta é: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material, entendendo esse mundo material como o mundo que nós estamos encarnados, tá? E aí lá na questão 87 tem uma outra pergunta que também é interessante, que vai nortear a nossa conversa, que é: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? E aí a resposta é: os espíritos estão por toda parte e povoam os espaços infinitos. Muitos estão ao lado dos homens, observando-os e atuando sobre os seus pensamentos sem que eles percebam. Os espíritos são uma das forças da natureza. São os instrumentos de Deus, que Deus serve para a execução de suas vontades. Porém, nem todos têm a liberdade de ir a toda parte. Isso é importante que a gente saiba. Porque existem regiões interditadas aos menos adiantados. Ou seja, também entre os espíritos, o conhecimento, o adiantamento moral, o adiantamento intelectual, ambos juntos, né, vão trazer a esse espírito uma possibilidade de transitar, de trabalhar maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu procurei acesso ao conhecimento quando eu tive medo de espíritos. Eu trabalho na Quinta de Luz desde 2012 e de lá para cá eu aprendi muita coisa e desenvolvi o contato com os espíritos de uma forma diferente. Inicialmente com muito medo. É muito estranho você sentir a presença, você escutar um barulho, você ter a certeza que alguém falou com você, né? Ver o vulto e de repente esse vulto vai ficando cada vez mais definido, né? E aí, essa comunicação entre os espíritos é o que dá a justificativa do termo que nós usamos, médium, tá? Mas existe uma comunicação, um intercâmbio que se dá com todos, só que alguns de uma forma inconsciente, em forma de inspiração, em forma de aconselhamento. Alguns conselhos, como temos aqui, né, entre os desencarnados, bons, outros não. Afinal de contas, como tem dito aqui, alguns espíritos estão menos adiantados. E aí a gente volta para a pergunta: que definição é essa dos espíritos?
podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E afinal de contas, quem somos nós? Se os espíritos são os seres inteligentes da criação. Enfim, nós somos os seres inteligentes da criação encarnados. E aí eu vou usar um outro livro que o capítulo que eu vou usar também é bem sugestivo, né? Porque aí vai falar de nós. Esse livro eu já usei mais de uma vez, eu gosto muito dessa leitura, tá? E eu sempre tenho ela por perto. E aí dessa vez não foi diferente. É um livro que foi psicografado por Divaldo Franco e foi ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, que é o Homem Integral. O Homem Integral, no último capítulo dele, o capítulo de número 9, tá? Ele vai falar do futuro do homem, o futuro de nós, seres encarnados, certo? E aí ele fala de algumas coisas, dentre elas ele vai falar na segunda parte, a controvertida comunicação dos espíritos. E eu escolhi essa parte porque nós, seres inteligentes da criação encarnados, somos espíritos encarnados. E aí eu me lembrei de uma live do nosso dirigente, de um dos nossos dirigentes, João Luiz, que ele questiona como temos medo de espíritos se não temos medo de nós mesmos. Afinal de contas, os espíritos são seres que desencarnaram, que estavam ao nosso redor de uma forma visível há algum tempo atrás. E aí eles continuam a sua essência inteligente depois que desencarnam, né? E a comunicação com eles fica uma comunicação diferente. Eu não vou dizer indireta porque ela é direta, mas diferente, né? Nesse capítulo eu vou ler alguns trechos que eu destaquei dessa parte, tá? Para que a gente tenha como base para continuar a nossa conversa. Das civilizações antigas às modernas, desde as culturas mais primitivas até as mais bem equipadas de conhecimento e tecnologia, as tumbas descerram as suas lajes para, rompendo o enganoso silêncio e o falso repouso dos falecidos, apresentarem suas vozes e suas ações. Essa introdução ela vai remontar aos registros que existem de comunicação com o mundo espiritual desde as civilizações mais antigas. No Egito Antigo, nós já tínhamos alguns registros, né? Na introdução de um livrinho curtinho que Allan Kardec preparou, o nome desse livro é O que é o Espiritismo. Ele vai falar desse intercâmbio, né? E nas revistas espíritas também, logo no começo, ele fala que já existe registro desse intercâmbio há muito mais tempo. Porque o mundo espiritual sempre existiu e porque nós nos comunicamos com ele, conscientemente ou não, incessantemente. E aí ela continua dizendo o seguinte: os fenômenos de ectoplasmia, vidência, psicofonia, psicografia e os mais odiernamente estudados pela metaciência, que se utiliza de complexos aparelhos nesses estudos, atestam a comunicação e independência do espírito à morte do corpo. Eles comprovam que nós morremos e que depois continuamos, né? Esse espírito, esse princípio inteligente que está no Livro dos Espíritos, ele continua após a morte do corpo físico. Esses fenômenos que ela cita, inclusive entre eles a psicografia, que é o fenômeno que deu origem a esse livro que eu estou lendo agora, que é o fato de você escrever os livros que são passados pelos espíritos, são tipos de formas de comunicação, tipos de mediunidade, e eles são descritos na codificação e explicados na codificação. Então, se algum de vocês tiver interesse, basta procurar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns mais especificamente, para compreender melhor como são essas comunicações. E aí ela continua dizendo o seguinte: eliminando-se, porém, o exagero,
o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre encarnados e desencarnados do que supõem os desinformados. E aí é o que tem naquela questão 87, não é? Que Allan Kardec, os espíritos descrevem para Allan Kardec que essa comunicação ela é contínua, apesar de nós não termos acesso consciente a ela. Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos. Com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo essa capacidade, à medida que nós passamos a perceber. Que aí volta para o meu relato. Eu passei a percebê-los à medida que eu estudava. E quanto mais eu passei a percebê-los, eu precisei estudar mais para não temê-los. Afinal de contas, cada um deles era um de nós, há tempos atrás encarnados. A única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade, o que oferece consolações e esperanças inimagináveis. Com esta certeza, esmaece o pavor da morte, abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física. Ou seja, nos dá a certeza de que nós continuamos, de que nós não estamos aqui à toa, de que nós não nos esforçamos, não aprendemos tanto, não temos tanto esforço, tanto trabalho à toa. Essa certeza de continuidade também nos dá um pouco de temor, afinal de contas, todos aqueles a quem nós temos tanta saudade podem estar próximos, relativamente próximos a nós. E aí o mais importante de se pensar no medo dos espíritos é porque o medo ele é um sentimento que ele pode ser paralisador. E é esse o grande problema, né, de sentir medo. Quando nós temos medo e nós vamos buscar entender esse medo, né, e através da compreensão e através do conhecimento nós vamos lidar com esse medo e vamos entrar na raiz profunda desse medo, no conhecimento daquilo que nós tememos, para que nós possamos ressignificar aquele medo. Isso vai nos dar evolução, conhecimento, aprendizado. E esse aprendizado, ele parte do autoconhecimento sempre, né? Mas o medo também pode paralisar, o medo pode nos deixar sem ação, o medo pode nos afastar, né? Temporariamente desse autoconhecimento, né? Dessa evolução. E aí esse vídeo foi preparado e foi pensado para conversar com vocês nessa perspectiva de conhecimento, de embasamento teórico, digamos assim, da doutrina espírita, mas também na perspectiva de alguém que também passou por tudo isso. Eu fiquei muito feliz quando me pediram para fazer esse vídeo, me disseram, né, dessas perguntas, desses questionamentos, porque eu tive muito medo. E aí eu vou contar a vocês uma experiência pessoal que foi dentro da Quinta de Luz, que foi muito interessante essa experiência. Na época eu ia à Quinta de Luz 3 vezes por semana à noite. Um dia eu ia estudar, um dia eu ia auxiliar num trabalho, no outro dia eu trabalhava na casa, né? E aí um desses dias eu fui com um colega nosso, o nome dele é Jorge, e aí eu fui com ele até a casa porque a gente chegava mais cedo e a gente preparava um estudo que tinha na casa nesse dia, né? Era o estudo, eu não me lembro se era de André Luiz ou se era de Joana de Ângeles, das obras da própria Joana de Ângeles. E aí nós fomos à casa e Jorge é bem branquinho. Ele é bem branquinho e bem magrinho. E aí Jorge estava, assim como a gente imagina o espírito, né? Bem branquinho, né? E aí Jorge estava andando atrás da casa e me pediu para ir buscar um material dentro de uma salinha que tem dentro da casa. A casa estava toda fechada, não tinha ninguém. Eu entrei na sala sozinha. E eu estava abaixada, procurando esse material numa estante. De repente Jorge aparece e eu não percebi que ele estava chegando, descalço. E quando eu olhei de lado, tinham aqueles 2 pezinhos bem branquinhos
com uma calça toda branca. Aí eu fechei os olhos, respirei fundo, pensei, meu Deus, eu não acredito. Tem um espírito aqui do meu lado, o que é que eu vou fazer? Morrendo de medo. E aí Jorge orou e disse, Melissa, tu já achou? Aí eu, ai Jorge, ainda bem que é tu. Isso foi bem no começo. E aí ele riu e disse a mim, eu não acredito, tu tem medo de ver espírito? E nós estávamos dentro de uma casa espírita. E a partir daí foi todo um trabalho, né? Porque era uma experiência muito nova, era uma forma de comunicação muito nova, era tudo um aprendizado, como para qualquer pessoa, muito novo, né? Hoje eu ainda me pego com alguns medos, quando eu tenho a percepção de alguma aproximação diferente. E aí eu estou relatando isso para vocês para dizer que é normal, é plenamente natural ter medo. Afinal de contas, nós estamos lidando com uma experiência que é uma experiência totalmente diferente daquilo que nós aprendemos desde o dia que nascemos. Principalmente na nossa cultura, que é muito materialista, né? Alguns de nós tivemos a sorte de nascer em famílias que já tinham um entendimento de uma continuidade no mundo espiritual, da pós-existência, né? Após a morte, de que a gente não ficava preso ao corpo físico e etc. Mas a grande maioria de nós não. A grande maioria de nós tem um entendimento de morte, culturalmente falando, muito diferente. Então é muito difícil reaprender, né? Aprender tudo novamente. Principalmente quando a gente tem tudo isso dentro de nós, enquanto embasamento de vida, enquanto embasamento de experiência, não é? E é natural, não tem nada de estranho. Mas existe um caminho, né? Como disse o nosso amigo João na live, ele disse como é que nós temos medo de espíritos se somos espíritas. Então, o primeiro caminho é o autoconhecimento. É o auto-reconhecimento, né? Afinal de contas, quem sou eu? É pensar que um dia eu não estarei aqui encarnada, nenhum de nós estará daqui a um tempo, e que em não estando aqui, que consciência é essa que eu vou levar comigo? Não é? Essa minha inteligência, ela foi alimentada de quê? O que eu fiz, quais foram as consequências que tiveram, eu dei o meu melhor para que eu possa ter um saldo consciencial bom ao desencarnar, porque a minha consciência inteligente vai estar lá, com todas as experiências. E aí, partindo desse primeiro passo de autoconhecimento, o segundo passo é o entendimento de como se dá esse intercâmbio, do que é que os espíritos representam, de qual é o papel deles nesse grande movimento de aprendizado e de crescimento que é a encarnação de todos nós. Como é que eles vêm e voltam. E para isso nós precisamos estudar. Não tem outro caminho. Além do estudo, da educação, não há outro caminho. Não existe uma fórmula. A gente não pode dizer beba a água fluidificada 3 vezes ao dia que você não vai ter medo. Isso não existe. Não é? Não existe nenhuma fórmula. Porque o medo é o medo do desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. Tudo que é novo nos causa um assombro, até que a gente conheça melhor. Ir a um lugar novo, iniciar um emprego novo, ter um filho e se deparar com a maternidade ou com a paternidade pela primeira vez ou novamente num segundo filho. Tudo é novo, então tudo nos assombra um pouco. Porque nós estamos aqui para aprender. Aprender com o novo, aprender com o velho, né? Reaprender e reconstruir essas relações. E aí eu quero agradecer a vocês. Eu espero que esse pequeno estudo, né? E esse grande relato, que eu acho que eu relatei muito mais, de experiência, ele possa levar vocês à busca de cada um de vocês. Porque nenhuma experiência é igual, nenhuma forma de interação é igual, nenhuma forma de percepção
do mundo espiritual é igual para ninguém. Qualquer relato que eu dê não vai ser igual a nenhuma outra pessoa. Então eu espero que vocês tenham as experiências de vocês e que vocês cumpram essa caminhada, cada um de vocês, com o medo necessário, mas com muito conhecimento, com muito aprendizado, com muita disciplina, muito esforço para se compreender cada vez melhor. E que quando estiverem lá do outro lado, ou quando estivermos juntos do outro lado, nós possamos ter uma humanidade que tenha menos medo dos espíritos, ou seja, menos medo de nós, para que nós possamos nos comunicar com mais fluidez, com mais tranquilidade, com mais harmonia entre mundo físico e mundo extrafísico. Que a paz do Mestre amado Jesus e dos amigos de luz estejam com todos nós. Fiquem em paz.